nesta segunda-feira, recebendo aqui 3 vereadores da Câmara Municipal de Santos. Aqui à esquerda, o vereador Augusto Duarte, do PSDB, participando aqui do Ponto de Vista. Prazer recebê-lo. Tudo bem, vereador? Obrigado, Edgar, pela oportunidade de estar aqui presente, de debater temas importantes da nossa região. Acho que nós estamos aqui hoje representando o Legislativo, são 3 parlamentares, e poder contribuir nesse debate, nessa discussão, é sempre importante para o desenvolvimento da nossa cidade. Aí, ao lado aqui do vereador Augusto Duarte, Fabrício Cardoso, também vereador aqui de Santos. Não sei se você usa o Fabrício DVD ainda, não? Não uso mais. Não usa mais? Então tá bom. Fabrício Cardoso, do PSB com a gente também. Também prazer tê-lo a bordo aqui, vereador. Eu que agradeço o convite, Edgar. Quero dar uma boa tarde a todos que estão nos assistindo e espero contribuir muito para que a gente possa debater questões pertinentes e importantes para a nossa cidade. Muito bem. E o Bruno Orlandi, também vereador aqui de Santos, também no primeiro mandato, sempre destacando isso, né? Os dois aqui à esquerda no primeiro mandato. Bruno Orlandi também no primeiro mandato, primeiro semestre vencido como vereador aqui da cidade pelo PSDB. Tudo bem, Bruno? Boa tarde, Boturão. Boa tarde a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui no programa, ainda mais com a companhia, nobres vereadores, Fabrício, Augusto, boa tarde. Boa tarde, Marco, também. É uma grande satisfação, o programa Ponto de Vista sempre levando informação construtiva à sociedade. É uma satisfação poder contribuir também levando um pouco de informação do nosso trabalho aos telespectadores. E o nosso Marco Santana, sempre atento aí às redes sociais, às transmissões aqui do Ponto de Vista e a sua participação também, né? Tudo bem por aí, né, Santana? Tudo bem, cumprimentar os vereadores. É uma demonstração da vontade da população santista de injetar sangue novo no Legislativo e promover as mudanças que a cidade necessita. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidá-lo a participar do programa, na sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou e-mail, contato@pontodevista.tv.br. Você que nos acompanha na reprise, uma boa noite. Boa noite para você que está na reprise aí e destacando aqui a manchete e a capa do Jornal da Orla, que circulou durante o final de semana, circula ainda nesta segunda-feira pela cidade, pela região, claro, falando dos papais, né? Ontem tivemos o Dia dos Pais. Que hora boa para ser pai, não é? Daí a capa, deixa eu baixar um pouquinho aqui, a capa do Jornal da Orla deste final de semana, não é? Está uma imagem, não é? Bem diversificada, não há mesmo um padrão aí de idade, nem de coisa alguma, não é? Nem de momento da vida para ser pai, né? Claro que é melhor não ser pai com 15 anos, né? Com 16, né? Também é melhor não ser pai com 70, lógico, né? É claro que a gente tem uma certa regra aí, que não é bem uma regra, é uma lógica para a gente seguir, né? Uma peronomútil, né, Marcos Santana? É isso? É exatamente isso. A matéria é uma tentativa de fazer uma homenagem a todos os pais e mostrar que, na verdade, a hora de ser pai é toda hora, né? Qualquer momento da vida, a pessoa tem que se imbuir do espírito paternal. Então, entrevistamos 3 pais que personificam muito isso. Encontramos um rapaz que hoje não é mais um rapaz, mas foi pai aos 15 anos, avô aos 37, outro que foi pai aos 60 anos, sendo que a segunda esposa dele, na época, era mais nova do que os 2 filhos do primeiro casamento dele, e também um pai adotivo, aqui para mostrar essa diversidade de tipos de pais e mostrar que, na verdade, o que os une e une todos os pais é o sentimento de amor ao filho, né? Sem dúvida nenhuma. Todos os pais aqui, não? Passaram bem o Dia dos Pais, tranquilos, né? Graças a Deus. Que beleza. Muito bom. Todo mundo passou bem o Dia dos Pais, passei bem também o meu Dia dos Pais, entendeu? E felicidades ainda para todos os pais. Pai, claro, Dia do Pai é todo dia, como Dia da Mãe é todo dia também. A gente, claro, tira esse segundo domingo de agosto e o segundo domingo de maio, apenas uma referência, né? Para que haja aí uma data em comemoração. Bom, antes de falar estritamente a respeito aqui da cidade, enfim, do dia a dia que eles vivem na Câmara Municipal aqui de Santos, né? Foi aprovado na comissão especial da Câmara Federal, né? O chamado Distritão. Foi apertada aí a votação, enfim, mas me parece que quando for em plenário, enfim, isso vai acabar sendo derrubado, vai acabar não passando. Hoje o Jornal Tribuna publica 3 entrevistas com os deputados que são aqui enraizados na região, Papa, Beto, Mansur e Squassone. Os 3 são contra, enfim. Se passar o Distritão, acredito que não passa, mas se passar, Santos vira um distrito só, né? Então daqui a 3 anos, né? 3 anos e pouco, 3 anos e meio,
teremos uma nova eleição aqui na cidade, em 20, para prefeito e vereadores. Aí vai estar todo mundo num barco só, né? Não tem mais quociente eleitoral, nem nada disso, é cada um por si, Deus por todos. É isso, né? Edgar, eu acho que esse distritão, ele vem realmente, eu acho que acaba com a democracia do nosso país, ele perpetua, vamos dizer assim, os políticos, os grandes políticos, economicamente até falando, quem tem aquele poder aquisitivo, e até para nós que estamos no mandato hoje, podemos dizer assim que a gente sai em vantagem, acho que daqueles que se apresentam para a cidade. E a última vez que eu estive no programa do Milton Gonçalves, eu fiz um comentário sobre a lei eleitoral, que eu também sou contra 45 dias, eu acho que não tem tempo hábil de muito candidato se apresentar para a sociedade, mostrar o quanto ele é importante, o trabalho que ele pretende realizar junto ao Legislativo. E hoje o Distritão também vem como uma forma de acabar, eu acho que é perpetuar, essa seria a palavra, aqueles grandes coronéis. Eu posso falar assim, fui conselheiro tutelar na cidade de um mandato único, hoje estou vereador. Daqui 4 anos, eu acho que se a sociedade entender que há um direito de reeleição para nós parlamentares, eu tentarei novamente ir às urnas. Se não, eu acho que o meu papel é contribuir e quero continuar exercendo o meu trabalho, que é de gestor público, como eu venho fazendo ao longo dos 16 anos que eu estou na vida pública. Você acha também, Fabrício, que seria um grande equívoco essa questão do distritão? Não? Eu acho que seria um retrocesso. Eu acredito que seria um retrocesso porque o coeficiente eleitoral hoje, como funciona, não é o ideal, está longe de ser o ideal. Mas você voltar, pouquíssimos países utilizam o distritão. Você está retrocedendo de uma forma que... Assim, o Afeganistão é um deles, né? Isso, exatamente. Num primeiro olhar, a sociedade pode até interpretar que ele seja bom. Você fala assim, são 21 vereadores, os 21 mais votados, no caso de Santos especificamente, serão os 21 eleitos. Né? Só que você tem N situações, como o Augusto acabou de falar, que, por exemplo, acabam prejudicando quem não está na vida pública e tem a pretensão de entrar. Você acaba dificultando a renovação, você acaba dificultando isso. Muito provavelmente nós três não estivéssemos aqui caso não houvesse essa proporcionalidade, ou seja, essa oxigenação da política, ela precisa muito de uma forma e de uma fórmula matemática que permita, né, essa mudança. Né? Porque, imagina só, quem está no mandato hoje, exercendo o mandato, como nós que estamos vereadores, de uma forma ou outra, a gente tem uma visibilidade um pouco maior que quem tem o interesse de entrar para a vida pública ainda não tenha. A gente acaba fazendo projetos bons, lutando por causas nobres de que a gente acredita e que isso traz, querendo ou não, certa relevância, atinge a mídia, né? Isso é impactado de uma forma que leva o nosso nome para outras pessoas indiretamente. Daqui a 4 anos, talvez, as pessoas 3 anos e meio, né? Quem vai estar se candidatando e tentando confrontar, mostrar as ideias perante quem está com o mandato hoje em mãos, vai ter uma certa dificuldade. Por isso que eu mesmo tendo mandato, eu acho que é desleal essa forma de candidatura, de eleição. Né? Eu creio que deveria ser pensado algo, nem o que temos hoje não é o ideal, mas ele é muito mais democrático do que o futuro e improvável distritão. Vereador, acha também? Doutorão, concordo com tudo isso que o Augusto e o Fabrício colocaram, mas acho importante ressaltar outras questões que são de suma importância em relação ao distritão. Você inviabiliza a fiscalização por parte do munícipe, por parte do eleitor. Por quê? O distritão ele torna a campanha muito mais cara, são os mais votados do Estado. Então você tem, por exemplo, o deputado federal, os 70 mais votados no Estado de São Paulo, campanhas caríssimas, porque você tem que abranger o Estado inteiro, e nós não vamos saber, por exemplo, digamos com um deputado votado de Ribeirão Preto, a distância de Ribeirão Preto aqui em Santos, São José do Rio Preto, mesmo na capital, o tamanho do distrito é muito grande para que você possa fiscalizar. Você acaba favorecendo campanhas muito mais caras, isso significa interferência direta dos setores econômicos nas campanhas, e você ainda tem inúmeras outras desvantagens. Eu vou citar aqui o exemplo do deputado que está próximo. Hoje nós temos 3 representantes na Baixada. Com o distritão, corremos o risco de não ter nenhum. A gente tem situações dificílimas, sem contar o posicionamento de eleição de ilustres personalidades, chamamos assim. Talvez com o distritão nós teremos inúmeros tiriricas, inúmeras pessoas conhecidas que vão ser eleitas por conta ou de voto de protesto ou porque as pessoas utilizam a mídia para isso, determinadas estrelas da televisão ou do futebol, coisa do gênero, em detrimento da eleição de gestor.
porque gestor não consegue ocupar o seu tempo com esse tipo de estrutura, não faz parte da profissão dele ou do trabalho que ele desenvolve. Então é importante que tenha clareza de que o representante tem que estar perto daqueles que são representados. Quando você transforma um simples distritão e os mais votados são colocados, você está favorecendo o poderio econômico, a manutenção daqueles que estão no poder e a eleição de pessoas do estrelato, por exemplo, como o deputado Tiririca. Quer completar isso, Antônio? Eu acho que, na verdade, é uma estratégia dos envolvidos na Lava Jato, os parlamentares que hoje ocupam o Congresso, de tentar uma sobrevida, de tentar impor. A primeira tentativa foi o tal do voto em lista, que não emplacou muito, e agora o distritão, mas uma tentativa deles se perpetuarem no poder. E isso é completamente prejudicial à democracia. Eles deixam de abordar, de debater, colocar em discussão temas mais importantes como o próprio número de partidos, as coligações e assim por diante, né? Então eu acho que, na verdade, a população precisa ficar atenta para que essas mudanças não sejam impostas de cima para baixo. Sem falar do tal do fundo partidário aí da 3 bilhões e 600 o milhões. financiamento das campanhas, né? Isso aí eles acham que é imprescindível, né? Até o presidente da Câmara, né, Rodrigo Maia, já bateu firme contra isso, né, dizendo que não tem o menor sentido no momento desse, o país busca segurar as contas e vem uma liberação de verba nesse volume para se fazer campanha eleitoral demais, né? E, Boturão, se me permite, tudo o que foi falado aqui a respeito do distritão não significa que nós não precisemos de uma reforma política no país. Precisamos sim. Temos que discutir o voto distrital e não o distritão. O Vicente Cândido, deputado aqui do PT, que é o relator, ele alega isso, né? Que o distritão seria uma passagem apenas, né? Para o distrital misto, né? Mas o país não está mais em tempo de passagem. A gente tem que ter política pública concreta, com resultado eficaz. Não dá para a gente brincar mais de ter uma passagem. A gente tem que ter hoje posições concretas. Por que eu preciso para o distritão para ir para o distrital e não posso ir direto para o distrital? Qual é a realidade que transforma essa necessidade? Então, a gente tem que discutir, sim, um voto distrital, um parlamentarismo, uma reforma tributária no país urgente. Precisamos discutir o Pacto Federativo. 65% de tudo que se arrecada no país fica na União, mas o munícipe vive aqui na cidade. Então, está na hora da gente discutir. As cidades cada vez mais aumentam a sua responsabilidade, como a educação básica, a segurança, agora a Guarda Municipal assumindo um novo papel de uns anos para cá, a saúde tem uma participação importantíssima, mas o recurso ainda é o mesmo. Então, a gente tem que discutir para ontem a reforma política e o Pacto Federativo com a reforma tributária. Falando, distrital aí? Pois não. Falando no Vicente Cândido, foi ele o idealizador dessa subida abrupta, né, com relação ao fundo. Né? Então agora é 0,5% da RCL, da Receita Corrente Líquida do Governo. Olha isso. Que são os 3,6 bilhões. Só para ter uma noção, é anual isso, né, no período de 12 meses. Você consegue colocar mais ou menos 108 mil novos policiais militares nas ruas. Olha isso. Com o que vai gastar em campanha. Uma nova polícia absurdo, militar né? do Estado. É uma vergonha isso. Uma nova PM, realmente, é verdade. Agora, o distrital misto, enfim, como é que você divide uma cidade em distritos? É curioso, né? Vocês têm alguma... Hoje os conselhos tutelares são divididos em distritos, né? Nós temos 3 conselhos tutelares que representam a nossa cidade, nós temos conselhos seriam 3 distritos, então. Exatamente, Santos seriam 3 distritos, Zona Leste e Zona Noroeste. Então eu acho que... Não sei seguiria se também... pela 118... 118, que 272, 273. Aqui em Santos eles não fazem esse parâmetro eleitoral nos conselhos de distrito. Não, é o início, né, para se pensar, né? Falando porque os morros também faz parte da 118. Então eles tentam fazer territorialmente isso. Na verdade, haveria uma composição entre território e percentual demográfico. Você analisa essas duas questões e começa a dividir o Estado em distritos. Então, eventualmente, 94 distritos, se você tiver um distrital puro, para um representante de cada distrito na Assembleia Legislativa, eventualmente 70 distritos para deputado federal, que são o número de deputados que o Estado de São Paulo possui, tem que fazer uma conta em cima disso, mas a grande vantagem, aliás, as duas grandes vantagens do distrital puro é que você tem uma campanha muito mais barata, porque você faz campanha no único distrito, não no estado inteiro, questão lógica, Vamos trazer para a eleição aqui para o município, o pessoal faria campanha na Zona Noroeste e Morros. Sim, ou se vamos pensar em Baixada Santista, eventualmente. Intermediária, ou... Não, mas eu digo para vereador. Para vereador, sim. Você trouxer para vereador na cidade, né? Seria isso, né? E aí você elege, aí
273, acho que teria mais vereadores do que a 118. Então, aí você vai ter que fazer a conta do espaço territorial com a questão demográfica. Porque, por exemplo, a gente fala 118 entre Morro e Zona Noroeste, mas na verdade a 118, E centro. ela começa na Joaquim Távora, ali a continuação da Xavier Pinheiro. Dali para frente é 118. Quando a gente fala da área continental de Santos, a gente fala Quilombola, Iriri, o Monte Cabrão, essas regiões também são a 118. Então a gente tem que analisar como é que funcionaria isso. Mas eu acho que é o caminho sim, o distrital, ou eventualmente discutir que cidades acima de tantos mil habitantes Isso, eu ia colocar tenham isso agora. distrital ou não. É A preciso gente ter cria uma... equilíbrio também, levar em conta apenas a população, porque é o seguinte, porque as regiões que são mais populosas vão ser mais atendidas, porque vão ser mais bem representadas. E as regiões que demandam mais investimentos, mais infraestrutura, vão continuar com um problema de infraestrutura por não terem representantes. Então, é preciso ter um equilíbrio entre o espaço territorial e a população também, criar um mecanismo para evitar que a desigualdade persista. Eu acho que seria desnecessário, por exemplo, uma cidade com 350 mil eleitores, é isso? aproximadamente. 350 O meu mil eleitores como pensamento o Santos? é que nós Não haveria tivéssemos necessidade de se fazer em isso, outras né? cidades, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Santos, na minha 1 visão, milhão de não tem habitantes, 1 necessidade. milhão para cima, né? 1 milhão de habitantes para cima, talvez, não sei, né? Acho que seria uma marca já mais interessante, porque é uma cidade maior, né? Mais ampla, bairros maiores, enfim. Problemas acabam sendo parecidos, mas em proporções diferentes, né? Acho que Santos não teria muito sentido você seguir essa regra, né? Mas a eleição normalmente, como a gente está acostumado, né? Eu vejo dessa forma. Eu acho que o Estado, sim, a União, sim. Agora, quando a gente fala em município, criar um mecanismo, talvez com 1 milhão e meio de habitantes, daí para cima. Santos, o vereador é muito próximo. O vereador ele anda em todos os pontos, em todos os bairros. É uma cidade com poucos quilômetros quadrados, com uma população de baixa densidade comparado com outras capitais. Então, eu acho que Santos não teria necessidade do distrital, mas tem que estar, obviamente, previsto em lei tudo isso, para que a gente tenha um corte mínimo. Agora, vocês iniciaram as suas respectivas participações na Câmara de Santos, legislativa aqui da cidade, num momento de extrema dificuldade econômica no país. As prefeituras todas quebradas, de norte a sul, de leste a oeste, com raras exceções, né? Os estados, aí o Rio de Janeiro hoje, mais uma informação que não pagou novamente em dia o salário dos servidores. O servidor público da área de segurança recebeu o atrasado, se não me engano, agora na quinta ou sexta-feira, enfim, né? Mas agora já o desse mês também não entrou no dia, enfim, uma situação dramática pelo país inteiro. Difícil, né? Eu acho que hoje o político ele tem que se reinventar, né, Edgar? Não dá para nós mesmos hoje sermos nosso maior papel na Câmara é fiscalizar o executivo, é buscar soluções imediatas. Eu acho que o modelo político que no passado se fazia hoje não se faz mais, que é o que é a cartinha que o Ministério Público, nós parlamentares recebemos em cada gabinete, que vereador não faz favor. Então, esse é o nosso papel hoje. Eu acredito que cada dia você está mudando a forma de fazer gestão do seu mandato. Saber qual é o papel principal do vereador, tentar fiscalizar ao máximo, tentar ajudar a população no que é preciso e ser bem convicto com a realidade do município. Hoje a gente está vendo, está enfrentando o Santos. Posso falar que nos últimos 4 anos eu estive do lado do Executivo, foi uma cidade. Hoje ela é outra. Hoje a cobrança é muito maior para nós parlamentares. Eu tenho visto isso em todos os gabinetes, as pessoas nos cobrando constantemente por medida, por soluções, seja para a troca seja pela poda de uma árvore, até para o recapeamento de uma rua. Hoje a cobrança é imensa em cima dos parlamentares, quando muitas vezes a população inverte as obrigações. O vereador não tem esse papel, nós temos um papel fiscalizador perante o Executivo. Nós temos que, sim, buscar ver se o dinheiro aplicado no nosso município realmente está sendo gasto da forma que o nosso orçamento dispõe. Então, esse é o nosso papel e muitas vezes a gente vê essa inversão de valores na Câmara. Então, eu particularmente falo que hoje o modelo de político é outro, a gente tem que cada dia se reinventar e tentar encontrar um modelo exato. Hoje eu perguntei até para outros vereadores com legislatura há muitos anos na Câmara, qual é o modelo de vereador que a sociedade espera. E todos me respondem, vereador, não existe um modelo. As pessoas cada ano buscam uma mudança.
Eu posso até vou citar aqui nosso colega de parlamento, o vereador Kenny, que eu acho que é uma referência para nós novos aqui na Câmara, que foi um vereador que ele reinventou o modelo de política e fez com que a sociedade o abraçasse. Eu acho que hoje ele provou nas urnas ser um campeão de voto em virtude do trabalho que ele fez durante os 4 anos dele. Eu acho que aqui todos os 3 buscam isso, uma mudança, uma forma nova de se fazer política e que a sociedade também contribua. Eu acho que a participação popular é fundamental nesse processo. Vou pegar até o gancho que o Augusto falou, respondendo as duas coisas, sobre cobrança dos munícipes, né? Você falou que as pessoas te questionam o que seria um vereador. Eu acho que é simples, a gente tem ali o regimento interno de seguir, né? Está na lei orgânica também, fiscalizar os atos do Poder Executivo, os atos do Executivo em si, e isso diz respeito também e principalmente às contas, né? E ao dinheiro público, como ele é investido, a gente observar se os contratos estão sendo cumpridos. Já com relação ao que o Edgar perguntou sobre a crise, a gente vê que ela é algo que deveria ter sido previsto talvez com um pouquinho mais de acuidade, né? Era notório isso, de que ela iria se aprofundar, né? Essa mudança talvez até esse... A gente não pode... Eu venho da gestão. Então a gente faz um prognóstico para 1 ano, para 3 anos, para 5 anos. Eu acho que isso deveria ter sido feito. Hoje o governo municipal, ele sente o impacto nas suas contas com relação à arrecadação de ISS, ICMS, PTU nem tanto, PTU, né? enfim, PVA também PVA caiu bastante, também, né? IPTU, que é uma das maiores arrecadações, ITBI, tudo caiu muito, em torno de talvez 15%, se me falha a memória, né, Bruno? Até mais, né? Até um pouquinho mais. Então, assim, hoje você está pagando um custo que era previsto. Eu acho que poderia ter sido vislumbrado lá atrás isso e talvez deixado de ser feito, o meu ponto de vista, sou muito sincero, né? A gente tem uma cidade que é um canteiro de obras, né? São muitas obras, a gente sabe que o governo Paulo Alexandre ele quer realmente construir, são várias policlínicas, creches, UPAs, só que assim, é impossível fazer tudo ao mesmo tempo, porque você depende de recurso federal, de recurso estadual, e quando há esse tipo de crise e há algum impasse no meio do caminho, eles vão cortar, e você não vai ter como custear isso fonte 1. E aí a gente entra na situação que a gente está hoje, delicadíssima financeiramente, você tem que dosar, pisar em ovos ali para saber o que faz, o que não faz, deixar algumas obras aí para um segundo, terceiro plano e focar nos salários em dia, focar nas manutenções necessárias. Eu sou uma das pessoas que mais cobra com relação a isso, né? Fiscalizar aí as manutenções das escolas, manutenções inclusive simplíssimas, como as de pintura de faixa de pedestre. A gente está com pouquíssimo recurso para tudo. Então eu acho que agora vai ter que apertar o cinto ainda mais e torcer para que essa recessão, esse painel todo econômico se reverta o quanto antes. Vamos aguardar para ver o que vem por aí em 2018, né? Porque o restante de 17 deverá ser apertado da mesma maneira, né, Bruno Landi? Então, eu vejo dessa mesma forma, acho que a gente passa por uma crise muito complicada, uma crise econômica que abalou o Brasil inteiro e por decorrência os estados e o município. Concordo com o Augusto, concordo com o Fabrício, eu acho que o papel do vereador é o de fiscalizar, é isso que preconiza a legislação, é isso que tem que ser feito, mas acho que a gente também pode trabalhar política pública. Nós temos que articular e aproveitar esse momento para modificar algumas questões no sistema que impactam diretamente na arrecadação municipal e diretamente na utilização desses recursos. E por que eu falo isso? Quando a gente faz uma análise, por exemplo, da lei de licitação, a gente descobre que o município ou o estado, de maneira geral, paga muito mais caro do que uma empresa particular. Sim. Por quê? Porque demora-se para pagar, por conta da burocracia, demora-se para escolher, o vendedor daqui de Santos muitas vezes não consegue ter preço para comparar com o de São Paulo, com a lei, o programa eletrônico concorre o Brasil inteiro, que é bom por um lado, mas prejudica o fornecedor local, e dentro desse contexto você acaba tendo a fuga de inúmeras pessoas e aqui o poder público, por conta da lei de licitação, que é uma lei atrasada, péssima, que tem que ser reformulada, e cabe ao Congresso Nacional fazer isso, porque não é competência municipal, é competência federal, e isso impacta diretamente nos nossos gastos. E uma outra coisa que... Quando a empresa que ganha não quebra, né? Ah, sim, e aí a obra fica faz 20% da obra, e você começa tudo de novo. 6 meses parado. Às vezes um processo de licitação vai demorar 1 ano, 1 ano e meio, e aquela obra parada. E aí o poder público fica de mãos atadas por conta da legislação federal. E tem um outro ponto que eu acho que é importante, o Fabrício citou, a gente tem muita obra que às vezes está sendo feita em diversos locais porque vem de recurso federal. Sim.
contratos feitos há 3, 4, 5 anos, onde a contrapartida do município é exigida, mas o governo federal ou o governo estadual, algumas vezes, só dispõe de verba para aquele fato específico, que é o Pacto Federativo, que a gente falou um pouquinho no bloco anterior. Às vezes o recurso vem exatamente, a mobilidade urbana está em voga no governo federal, você tem recurso para construir ciclovia. E a população se pergunta, por que vai construir ciclovia se a gente precisa pagar salário? Porque aquela verba da ciclovia é um projeto único específico que vem do governo federal. Por que você reconstrói, às vezes, uma unidade hospitalar? Porque o governo federal só dispõe de linha de crédito para aquilo, não dispõe para outros fatos. E isso complica a gestão local. Isso complica o prefeito municipal, a base de apoio. Então, hoje, o que eu vejo? Nós temos que mudar a forma de fazer política no país inteiro, porque o que é feito no governo federal atrapalha diretamente a gestão local e o vereador, por sua vez, tem que fiscalizar, sim, a execução desse serviço, como as obras estão sendo feitas, a aplicação desse recurso e se o programa partidário daquele prefeito está de acordo com o que ele fez na campanha. Porque hoje nós temos uma base de governo com 19 vereadores que apoiaram aquele prefeito. Tem que saber se tudo aquilo que ele fez na programação partidária, na programação de governo que ele se comprometeu, está de acordo. É obrigação do vereador cobrar caso ele se afaste de algum daqueles compromissos. Nós continuamos enviando os tributos, né? A derrama, na época do Tiradentes, né? Derrama. Para a coroa, né? Porque... O boturão também é cultura. Não é verdade? É verdade. Você continua lá, o governo central arrecadando tudo, devolvendo as migalhas para os municípios e ainda obrigando os municípios, os prefeitos, na verdade, a distribuir o dinheiro de acordo com aquilo que eles disponibilizam. Né? Se você tiver um problema no bairro tal, de enchente ou de problema de um tipo de infraestrutura, enfim, você não pode deslocar a verba, porque a verba que está disponibilizada é para você refazer, para você manter um posto de saúde. E cada vez mais o cidadão exige que o serviço público seja prestado pelo município. Exato. Se fala muito da questão da segurança pública, lógica, né? A questão da saúde é emblemática essa questão. Enquanto o município, ao mesmo tempo, ele assume mais responsabilidades, ele fica com cada vez menos recursos em relação à necessidade. Né? A gente aumenta o compromisso, aumenta a responsabilidade, a competência legal e diminui aquilo que a gente recebe. Ou seja, tem que fazer mais com menos dinheiro. Tem uma questão que a gente debateu aqui rapidamente, né? Passando a semana passada, é interessante que vocês discutam aí, informem ao telespectador, não é que essa questão das calçadas, né? A padronização das calçadas de Santos. Se é de uma quadra, a calçada é de um jeito. Aí você passa para outra quadra, mudou aquele jeito. Você vai para outra quadra caminhando, você olha para trás, tem duas de um jeito e a terceira já é de outro. Então essa coisa de padronização já se discute há séculos aqui em Santos e agora parece que vai sair do papel. É isso, Augusto? Então, Edgar, realmente foi uma padronização, acho que o Paulo ele até fez experimentos no nosso município, Jardim São Manuel, na Zona Noroeste, recebeu esse novo modelo de pavimentação, o próprio Jaú, conjunto lá onde eu resido, na Aparecida, também recebeu esse modelo novo de pavimentação. Eu acho que ele mostrou para a sociedade ali um modelo novo, uma cara nova para a cidade, não no quesito de calçadas, mas tem muito, a lei ainda é muito frágil. Eu vi até nos últimos embates na Câmara, o Fabrício fez várias argumentações, ponderações sobre o projeto de lei que foi encaminhado à casa, levantando, sim, alguns questionamentos até na questão da multa, dos tributos a serem pagos, custeados. E, assim, existe, sim, uma preocupação na prática, de ver isso na prática. Hoje eu falo que é muito bonito ver todo mundo falar dentro do parlamento, discutir um projeto e ver ele realmente... a eficiência dele na aplicabilidade no município. Essa é a palavra, acho que hoje, que é fundamental num processo. O Jaú, sim, foi relevante. Eu vi muito vereador no passado dizendo que aquilo era a matéria dele, que ele era o pai da criança, e quando a gente sabia que o Calçada para Todos era um projeto do Executivo, porque nós viemos do Executivo. Então, para quem está dentro do Executivo, sabia que isso era um projeto do prefeito. E ele estava tentando ver se há viabilidade para a implantação dele. E hoje se torna uma realidade. Eu acho que ali foram modelos, tanto lá quanto no Jardim São Manuel, foram modelos para quem já esteve lá e vê a calçada, a forma de padronização, ela atende todos os anseios da sociedade, até para o deficiente, porque hoje muitas calçadas não têm esse acesso, essa acessibilidade, ela atende a lei de acessibilidade, e eu acho que foi um momento. Hoje nós vamos viver um novo momento, e aí eu acredito que, como você falou no início, pode demandar 20, 30 anos para a gente colocar todo esse calçadamento na cidade e poder fazer toda essa manutenção. Não sei como é que vai ser isso, né? Isso vai ser um projeto a longo prazo, né? Sim.
Fabrício? Eu sou suspeito para falar. A gente chegou, ambos, né? Os três chegamos agora na Câmara. A gente pediu um tempo maior para poder vislumbrar toda a amplitude desse projeto, porque ele mexe com a vida de todo munícipe que tem residência em Santos ou comércio em Santos. Eu acho que essa padronização ela vai ser demorada. Eu comprei uma briga homérica, né? A gente ficou lá na Câmara nas últimas 2 semanas debatendo isso. Eu entrei com uma medida, né, na verdade uma emenda supressiva, né, para poder retirar o parágrafo 2º do artigo 36, se não me falha a memória, que falava sobre cobrar multas diariamente de quem não fizesse essas regularizações de buraco, né? Não sei, eu acho que é uma legislação ainda que ela, como o Augusto falou, ela na prática ela vai sofrer algumas possibilidades que terão que ser alteradas posteriormente na lei também. Eu acho que você não pode criar um projeto que você não tenha como fiscalizar, talvez você não tenha como, de fato, concretizar. Vai demorar, talvez, 20 anos, como a gente falou aqui, né? E será que o poder público também vai se adequar, né? Ele tem que se adequar. Eu tenho um book só de calçadas públicas arrebentadas. Eu quero ver qual vai ser o tempo que vai ser, né? Não tem dúvida com relação a isso. Exatamente. É bem difícil, viu? É necessário, sim. Na teoria é importante, mas eu quero ver isso na prática funcionar. Não, e também tem o seguinte, né? O munícipe, em bom percentual aqui na cidade, não aceita que ele seja obrigado a fazer a calçada. Essa manutenção. Bruno. Verdade, Boturão. Eu vejo como uma legislação necessária para o município. A gente, lógico, tem preocupação com o dono de casa, preocupação com o dono do estabelecimento comercial, sabe que existe um custo envolvendo isso, mas a gente também sabe que por ali passam deficientes físicos, passam pessoas que não enxergam, passam muitas vezes idosos, mães com seus carrinhos de bebê, e isso complica extremamente o dia a dia dessas pessoas. A gente fica pensando nas nossas dificuldades diárias, em trabalhar, em estudar, em cumprir nossos compromissos. Imagina fazendo tudo isso sentado numa cadeira e não conseguindo passar porque tem uma árvore ou um buraco. Então a gente também tem que ter essa responsabilidade, a gente tem que legislar para o município todo, não simplesmente para uma categoria, ainda que ela seja a maior existente no município. Então eu vejo a lei com bons olhos, sim. Acho que vai demorar, concordo com todos, são 20, 30 anos para a adaptação de tudo isso, mas eu torno a dizer o que eu escutava dos meus pais em casa. Falo assim, Bruno, se a educação nesse país tivesse começado com mais força há 30 anos, o Brasil era outro. Então, talvez, com a legislação, se essa tivesse sido implementada há 20 anos, talvez hoje nós vivêssemos uma outra realidade. Então, temos que fazer isso sim e fazer a nossa parte enquanto parlamentares. Fiscalizar a ação do Executivo, fiscalizar para saber se eles estão fazendo a parte dele, que é autuar o proprietário do imóvel, é cobrar, fazer a parte inclusive nos próprios públicos, porque parte dessa legislação traz a obrigatoriedade no entorno de escolas, hospitais e tantos outros locais, a obrigação do município, a prefeitura realizar esse serviço. Então a gente tem que dar o exemplo. O município mandou a legislação, o prefeito, o Poder Executivo encaminhou, a Câmara aprovou, fez a parte dela, mas agora está na hora do Poder Executivo, da Prefeitura, fazer a sua lição de casa e dar exemplo para que também os munícipes de Santos possam fazer a sua parte. Como a história do VLT, né? VLT, da ligação seca Santos-Guarujá, enfim. Isso é o túnel, ou a ponte, não, o caso do túnel, né? Parece que é menos inviável. E o VLT são equipamentos que deviam estar na cidade aqui, colocados na cidade há 40, 50 anos. Décadas, né? Porque você para colocar o VLT em funcionamento em Santos, você criou hoje uma série de problemas, série de situações complicadas para a cidade inteira, obra para todo lado, todo mundo reclama e tal, não sei o quê. Mas quando anda, percebe que o equipamento é absolutamente confortável, não é? Rápido, eficaz. Eficaz. E sem contar a parte pretérita, a quantidade de licença ambiental que teve que ser feita para a instalação do VLT. A gente sabe que tudo isso faz parte. Agora, a gente tem que dar apoio suficiente para o Poder Executivo fazer sua parte, executar o serviço para o bom atendimento da população. Agora ficou tudo muito mais complicado, muito mais difícil, né? O VLT está aí, sei lá, duras penas, né? Vamos ver se consegue avançar aí para outros municípios e para outras áreas, outras regiões aqui da cidade. Uma coisa aí, Santana? Pois não. E com relação às calçadas, acho que tem que ficar bem claro qual é a participação e a fiscalização das concessionárias, como a Sabesp, Comgás, quando vão fazer algum serviço de reparo, elas têm que ser responsáveis por fazer o reparo. Muitas vezes a Sabesp passa para uma empreiteira, uma terceirizada, uma quarteirizada, ela vai lá,
deixa o buraco aberto e o município vai acabar pagando por mais esse transtorno também, né? Além do que, se você me permite, a manutenção que é feita pelas terceirizadas, eu deixo claro aqui que é um lixo. Então eles abrem um buraco na sua calçada ou na rua, inclusive quando fecha, nunca fica no nível que tem que estar. Em Santos, São Vicente, Cubatão, a Sim. reclamação é constante, especialmente as terceirizadas, quarteirizadas, sei lá, Exatamente. por parte da Sabesp, não é? Que abre a buraqueira toda e na hora, de fechar, fecha do jeito que eles querem, né? Com a cara deles, né? Tem um projeto na Câmara, acho que é seu, né, o Augusto? Essa questão que envolve possibilidade, talvez, se os ônibus pararem fora dos pontos depois de 10 da noite, é isso? Sim, depois das 10 da noite, para mulheres, idosos e deficientes. Foi um projeto que já teve, durante todo esse tempo de legislatura da Câmara, 7 vereadores anteriores a mim já apresentaram e sempre tiveram pareceres contrários da Comissão de Justiça e Redação da Casa. E dessa vez a Comissão de Justiça e Redação da Casa mandou um parecer favorável ao projeto. Acho que é um projeto relevante para o município, atende principalmente as questões das mulheres após as 22 horas, poderem parar ou na sua esquina ou em outro lugar que atende às necessidades dela, não somente no ponto de ônibus, como habitualmente hoje acontece no nosso município. Eu acho que é um projeto que vem de encontro hoje à lei de acessibilidade, da realidade, de segurança, vamos dizer. Então o nosso querido Bruno pode falar um pouco mais. Hoje a violência da nossa cidade está muito grande. Eu acho que todo mundo assistiu o Fantástico ontem. Eu até vou comentar hoje na sessão um latrocínio que ocorreu aqui nas nossas vistas, a imagem que mostra a mãe colocando a criança na cadeirinha de trás do banco e aí o cara ser abordado por um moleque de 15 anos. E ele acendeu, aí o avô agiu imediatamente com impulso e conseguiu reverter a situação. Aquilo foi um fato que me marcou, me deixou muito... Eu falo para vocês, a segurança do nosso município, eu acho que no passado foi relevante para a cidade, foi uma coisa de encher orgulhos para o prefeito. Hoje me preocupa. Eu acho que realmente nós temos que pensar muito na segurança, não só de Santos, porque eu acho que quando a gente fala Santos, a gente fecha a porta das cidades. Mas essa é uma questão metropolitana das 9 cidades. A discussão de segurança pública ela tem que ser abrangente. E esse projeto, Edgar, ele vem de encontro a esses anseios, de trazer um pouco mais de segurança à população, da mulher, do idoso, que às vezes desce após as 10 horas da noite. A gente sabe que tem muita mãe de família que trabalha até tarde e chega em sua residência e aí pega um seletivo ou um circular e é obrigada a descer 3, 4 quadras, se ela podia durante o percurso descer a uma quadra da sua residência. Muito bem. Mas a questão da segurança, a cidade recentemente recebeu aí uma premiação, um título, não foi? Sim, foi uma das cidades mais seguras do Brasil. O Santos tem avançado muito nesse quesito, são centenas de câmeras de monitoramento. É porque as coisas andam brabas aí, entre as 10 melhores do Brasil, não foi? Sim, acho que ficou em terceiro. Nós entrevistamos aqui, engano. Conversamos recentemente até com o delegado Gaetano Virgínio, que é o comandante aí na Baixada, no Vale do Ribeira, né? Se me permite, Boturão, eu acho que a segurança, ela não pode ser tratada de forma isolada. Hoje a gente fala, o que é segurança? É monitoramento urbano e polícia na rua. Não é isso. Segurança é a consequência da falta de educação, da falta de saúde, falta de saneamento básico, falta de estrutura hospitalar. Esse tipo de confluência acaba resultando numa segurança precária. Se a gente pegar o exemplo do Jardim Ângela, em São Paulo, é um exemplo categórico estudado nos mestrados e doutorados do Brasil, porque ele tinha o maior índice de homicídios do mundo. Ele foi discutido em todos os mestrados e doutorados, na GV, a USP, entre tantos outros. E o Estado entrou. Você teve a participação comunitária, você levou iniciativa privada, você levou o banco, levou polícia também, obviamente, levou hospital, educação, e ele baixou drasticamente a taxa de homicídios. Ou seja, a ausência do Estado ela colabora muito para a segurança pública. Agora, o que a gente tem que fazer é um apanhado de tudo isso. Obviamente, a polícia tem que participar disso. Quando fala-se segurança, fala-se em polícia sempre, mas a gente tem que ver o outro lado.
porque isso implica diretamente. Essa legislação que o Augusto fez é uma legislação excelente que vai contribuir para a segurança, porque a pessoa vai poder descer mais perto da sua casa, não vai precisar caminhar tanto do ponto de ônibus, onde muitas vezes é ali que o bandido fica escondido, é um ponto mais escuro, não tem tanta luminosidade. Então, esse tipo de legislação colabora. Quando a gente trabalha com medidas primárias de segurança, uma poda de árvore melhor, uma iluminação mais clara naquele local, ou a descida de um ônibus mais perto da residência daquela pessoa, você colabora para que a cidade seja mais segura. Para a gente falar agora sobre um tema interessante também, que é esse aplicativo que foi lançado pela Câmara Municipal. Você, em qualquer lugar da cidade, em qualquer momento, qualquer hora do dia, pode consultar aí a atividade do seu parlamentar ou dos vereadores, os 21 vereadores. Mas antes, eu queria que o Fabrício, então, falasse também alguma coisa sobre esse projeto aí dos ônibus poderem parar, não é, em locais que não são os pontos, efetivamente, aí pela cidade, para mulheres, para pessoas deficientes físicas, né? E também para gente de mais idade, os idosos, né? Vamos dizer assim, né? E questão que envolve até, como disse aqui o Bruno, a questão da segurança também. Não sei se você aprova também, se concorda, claro. Né? É? Eu acho que, aliás, o crucial para esse projeto ter a sua, talvez, viabilidade, né, Bruno? Você que é da Comissão de Justiça, é se após as 22 horas. Eu acho que isso é necessário, sim. Eu acho que você teve um olhar que a gente tem que ter mesmo para quem mais precisa. A gente está priorizando a segurança, como o Bruno falou, dentro de um contexto todo, né? Então, se você pode facilitar, né, que essa pessoa tenha essa condição de ser mais próximo de casa, por que não? E por que após as 22 horas? Porque antes desse horário, ou você vai precisar de mais ônibus, ou você vai travar a via completamente, fazendo com que o ônibus vá pingando. É por isso que os pontos têm as distâncias específicas de um ao outro, né? Para que eles tenham celeridade nesse processo e tenham fluidez no trânsito. De noite você vai ver que ele vai pingar várias vezes até deixar essas pessoas, então a gente vai precisar provavelmente mais alguns ônibus nas mesmas linhas, mas após as 22 horas eu creio que não há nenhum problema também com relação a isso. Eu acho que é um projeto que vai colaborar muito com a segurança de quem mais precisa. Eu acho que a ideia é positiva também, né? Não sei se há algum impedimento aí Não vejo na aprovação, né? Eu Porque acho que o Augusto, que já houve aí outros vereadores em outras legislaturas que fizeram uma proposta fazer a proposta nessa linha, aí, né? a comissão sempre deu parecer Contra, né? Mas era após as 22? Sempre depois, após os 22. Na verdade, outros passaram pela comissão e chegaram e teve o veto do prefeito, uma vez porque a Piracicabana, autora do grande contrato de mobilidade urbana do nosso município, ela contradiz dizendo que não tem como fazer esse tipo de mecanismo, até porque questão de segurança, parar no lugar obrigatório, não dá para parar em qualquer lugar. Então, essa parte já é bem discutível também, né? A questão da segurança para o próprio motorista, se ele para e é fora do ponto e é assaltado, aí, coitado, está perdido, né? Porque vai ser responsável pela situação. Sentido, mas tem outro lado também, as pessoas comparadas no ponto. Mas se não fosse assim também, os seletivos não parariam fora do ponto. Eu acho que a sociedade evoluiu. Nesse momento, o projeto de lei é cabível e vai fazer a diferença, com certeza, na segurança de todos os passageiros. Acho que, sei lá, ou dá prerrogativa também ao motorista, né? Falar, se tiver um lugar assim, suspeito, muito ermo, suspeito, né? Não faça isso. Agora, outro ponto, local qualquer, enfim, né? 10, 10 e meia da noite, né? Use o bom senso, né? Bom, e o aplicativo aqui, né? Que está no ar aí já faz tempo, não? Não? É agora, recente? Alguns dias só. Alguns dias só? Semana passada? Quinta-feira, né? Entrou na semana passada? Quinta-feira passada. Ah, legal. Quinta-feira que entrou no ar. Quem criou foi a própria mesa? Foi um ato da mesa, Ato né? da mesa, A administração da casa é feita pela presidência, em conjunto com os secretários e vice-presidentes. É um aplicativo que, na minha visão, foi bem feito. A gente tem uma aproximação maior no mundo digital hoje em dia. Todo mundo acompanha por redes sociais, né? Instagram, Facebook, cada vez mais a busca pelo trabalho na internet é muito maior do que em tudo. A gente vê revistas, jornais cada vez aumentando o seu trabalho na internet e menos papel, mais internet, até pela sustentabilidade. E esse aplicativo deixa a população mais perto da Câmara, porque ela tem que acompanhar de fato o trabalho daqueles que estão representando. Então, acho que isso vem de encontro, esse novo tipo de política, falamos no primeiro bloco, e acredito que esse aplicativo todos possam entrar para saber o que o seu vereador faz, qual é a ideologia que ele defende, quais os trabalhos em maiores áreas que ele desafia. Eu acho que esse tipo de iniciativa faz com que o município acompanhe muito mais o seu vereador e saiba como de fato ele vem trabalhando. Porque ir à Câmara realmente é uma raridade, né? Raridade. As galerias, né?
Hoje são poltronas, enfim, né? Galerias do tempo das cavernas, né? Mas as galerias estão sempre vazias, né? Sempre, Só é não verdade. aparece, Não só as enfim, sessões, não. mas as audiências públicas também, né? Também, São muito principalmente. importantes. A audiência pública é aquela questão dos horários também, às vezes faz às 3 da tarde, 4 da tarde, não fica muito fácil as pessoas comparecerem. Agora, através do aplicativo, como é que as pessoas podem se comunicar com o vereador? Tem lá o e-mail de cada um, tem lá o Facebook de cada um, enfim. No site da Câmara você tem o Tem e-mail de o cada um, e-mail de cada contato. Eu não sei os outros vereadores. Está aqueles funcionando que eu- bem isso, não? Olha, eu recebo muitos pela minha página e pelo Eu Facebook. ia falar que a rede A maior social, né? incidência de pedidos que a gente tem, olha, a rua está com buraco, a gente precisa asfaltar, ou precisa pintar uma faixa, uma placa de sinalização, entre tantos outros problemas, saúde, educação, tudo que aparece de política pública que a gente possa avançar, a grande maioria vem por rede social. E o Facebook realmente é o carro-chefe. E nessa linha aí de poda de árvores e de buraco de rua, essa coisa toda, é mais ou menos isso, Fabrício? Também, mas como os meninos falaram agora, eu acho que a gente recebe uma demanda maior através das redes sociais mesmo, não só por isso, mas também quando falta algum medicamento no BESP, quando tem algum problema na UPA Central, a gente é comunicado hoje com uma velocidade que antes não se tinha. É instantâneo, né? Instantâneo. Eu acho que esse aplicativo ele vem para ajudar, tudo que é para trazer mais transparência, né, a gente tem que priorizar. Esse aplicativo, então, ele traz informações sobre os seus vereadores, né? Como o Bruno falou, você tem o seu vereador, o vereador que você votou para acompanhar, mas você tem todos os outros também. Sim. Então, ele te dá, você consegue abrir os projetos, requerimentos, né, indicações de cada um deles para poder falar, pô, às vezes até, pô, olha, a linha que esse vereador trabalha é interessante, poxa, a linha que esse aqui também trabalha é interessante. E é uma pena, como você falou agora há pouco, Edgar, que as pessoas, infelizmente, não têm o hábito de ir até as galerias. É uma pena. Porque se tivessem mais presentes nas galerias, durante as sessões plenárias e também durante as audiências públicas, elas poderiam até cobrar e pressionar de uma forma, eu acredito que mais objetiva, o seu vereador, o seu parlamentar, não só ele quanto os outros que estão ali. Então a gente, enquanto isso não acontece, a gente vai disponibilizando de outras ferramentas, como por exemplo a transmissão ao vivo, que é feita hoje pelo Facebook, isso é muito importante, antes ela era feita pelo portal da Câmara, e hoje qualquer um acessa diretamente da página, né, da Câmara Municipal de Santos no Facebook. Quanto mais transparência a gente tiver, melhor, porque a gente vai diminuindo, né, as possibilidades quanto a dúvidas e outras situações. Eu sou um defensor ferrenho disso, inclusive tive numa reunião com o secretário Rivaldo a respeito de melhorias que poderiam ser feitas no portal da transparência, né? A gente havia feito uma crítica com relação a algumas falhas que tinha no portal da transparência do município e ele nos ouviu, prontamente me chamou, falou, Fabrício, ó, vai ser modificado o portal, a gente vai atender de uma forma mais fácil agora, mais didática, né? Porque a gente às vezes é muito difícil, né? Se achar alguma coisa lá. E hoje eles estão com todo um sistema que já vai começar, se me falha a memória, a partir da segunda quinzena agora de agosto, muito mais didático. Então você vai colocar lá veículos. Você vai ver quantos veículos tem na prefeitura, onde eles estão sendo usados, contratos desses veículos, qual o custo para mantê-los, né, junto do executivo. Então, assim, quanto mais transparência, melhor. E é isso que a gente está priorizando e necessitando hoje. Augusto também recebe, claro, uma série de pedidos, reclamações e sugestões, enfim, né? Nessa linha sempre também? Eu acho que o Fabrício pontuou bem, Edgar. Acho que a transparência hoje, a ferramenta, as redes sociais são fundamentais no nosso mandato. A gente tem inúmeras demandas e pedidos via redes sociais. Hoje, no passado, o município ficava esperando o seu vereador chegar para poder bater um papo com eles, pedir ou pleitear alguma coisa. Hoje não. Hoje eu vejo muito as pessoas reclamarem de alguma coisa e logo marcarem. Todos os vereadores, até por sinal, não é o vereador A, B, C. Verdade. Muitas vezes o município marca todos os vereadores para que alguém se manifeste, para que alguém dê aquele amparo, aquela palavra de atenção e falar, eu estou indo verificar a sua demanda. Eu acho que isso é importante. Quanto a essa ferramenta, Edgar, eu acho que é uma ferramenta inovadora, é lógico que é uma ferramenta inteligente, vai facilitar muito a vida dos nossos vereadores, porque as pessoas vão poder consultar os trabalhos, os projetos e requerimentos que cada um aqui permeia com as suas ideologias, com o seu grupo de trabalho, mas é fundamental a participação popular, como o Fabrício falou. É triste ver as galerias da Câmara vazias
E a gente só vê mobilização da sociedade quando o tema ou é desemprego, ou é a extinção de algum equipamento público de grande relevância para o município, assim como a cultura, quando foi a cadeia velha. Então eu acho que sim, a sociedade precisa. Agora, com a questão do terreno aí, de onde fica A usina de asfalto, né? a usina de asfalto, exatamente, né? E outra coisa também, né? Quando os servidores se julgam prejudicados. Exatamente. Aí lota a Câmara, pressiona os vereadores, não pode votar, e vai votar, e tal, aquela confusão danada, né? E vocês têm usado muito as redes sociais, porque foi uma grande novidade em 2016, né, Santana? Algumas eleições, e não precisa te esconder aqui, não é? A votação trondosa que teve o vereador Kenny, né? Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para os vereadores, porque em outras participações minhas aqui no programa, eu sempre falei que, infelizmente, uma boa parte dos vereadores se tornaram meros despachantes de favores particulares, né? É o cara que vai lá pedir uma camisa para o time dele, o outro vai pedir tijolo para fazer um muro, ou uma vaga numa creche, quer dizer, são pedidos específicos para atender um interesse particular. E os vereadores até agem assim porque os eleitores esperam esse comportamento deles. Os eleitores procuram o Poder Legislativo em busca de resolver o seu problema particular e não em busca de um objetivo comum. Então eu queria saber de vocês se a maior parte das demandas que chegam a vocês, os pedidos, reclamações, são realmente para atender um interesse específico particular ou se o eleitor busca assim uma mudança no interesse coletivo. Começar lá com o Fabrício, temos aí 2 minutinhos aí para a gente encerrar, não tem muito tempo não, mas dá para passar. Desde o começo do mandato a gente já sabia que haveriam essas situações, né, que infelizmente fazem parte da velha política. E a gente já deixou lá como prioridade nossa trabalhar sempre o ambiente macro. Então, se a pessoa vai pedir um remédio, eu não vou lhe atender pessoalmente tirando meu bolso e pagando, mas eu vou lhe atender procurando saber por que esse remédio não tem na rede pública e como eu posso fazer para disponibilizar não só para essa pessoa, mas para todos que precisam desse remédio. Então, mais ou menos essa é a nossa consciência dentro do gabinete, né? A gente tem que trabalhar sempre de forma macro e nunca pontual. O pessoal ainda vai lá pedir muito caixão, essas coisas? Augusto? Infelizmente, parece brincadeira, mas é verdade. Isso é uma velha cultura. Quem não né? sabe, quem tem esses planos aí pós-vida, essa coisa toda aí, não faz ideia do que acontece. Mas normalmente é assim, as pessoas têm uma dificuldade danada até para sepultar os parentes, enfim, e amigos. É verdade, né? mesmo. Não, difícil, coisa complicada. Eu acho que é a velha política, né, Edgar? Como você mesmo disse, isso aí acho que o conceito político mudou e nós temos que se reinventar a cada eleição. Acho que hoje é ser pontual no que é ser pontual e tentar resolver as coisas de forma eficiente. Acho que sim, existem muitos mecanismos hoje que nos auxiliam, que é a rede social, no caso de poda de árvore. Eu tenho visto muita reclamação e vou compartilhar aqui, a questão da área da saúde. Todo mundo tem algum ente doente que está aguardando um leito, aguardando uma transferência, ele vai publicamente, externa, e aí as pessoas começam a marcar o seu vereador mais próximo. Esse é o que eu mais tenho acompanhado. E a busca pelo coletivo poucas vezes surge. É muito mais os quesitos individuais. Me perdoa, só como se o vereador pudesse e tivesse a capacidade de escolher quem vive e quem morre, né? Tem que ter uma transparência e uma lista para isso, tem que ficar aí aos cuidados do Ministério Público. Bruno, para fechar. Boturão, da mesma forma, eu acho que isso não faz parte mais da política. Existia esse tipo de prática no passado e não pode existir no presente. O Fabrício, o Augusto estão cobertos de razão. Inclusive, para deixar publicamente claro, se você precisa de emprego, só me procure para a gente trabalhar a geração de empregos para todos, o desenvolvimento econômico da cidade. Nós não damos emprego, nós não arrumamos vaga, remédio, nada disso. A gente vai lutar por políticas públicas maiores, para que isso faça diferença no dia a dia do cidadão. Tem um ex-vereador aí que está meio acamado, né? Da antiga, uma grande figura aí da cidade. Esse cansou de comprar caixão aí para sepultar, no bom sentido, né, que ele ia fazer. As pessoas chegavam lá necessitadas e tal, mas já era sócio de funerária, até acho, né, sócio de um monte de coisa. Aí está muito bem de saúde. Beijo para você, viu? Meu querido Mantovani Calejão, está aí sempre acompanhando a gente atento aí. Estamos encerrando aqui o ponto de vista. Os 3 vereadores estão começando aqui. Sucesso ao Augusto Duarte, PSDB, ao Fabrício
Fabrício Cardoso, né? Do PSB, e ao Bruno Orlandi, que também pertence ao PSDB, né? Os tucanos. E sucesso para vocês, espero que voltem em outras oportunidades. Marco Santana diariamente conosco e a gente sempre juntos, segunda a sexta-feira ao vivo.